Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel e eu estou aqui para mais um vídeo do meu canal. Mas antes, quero convidar você que ainda não se inscreveu a se inscrever no canal. Se você gostar do vídeo, curta, compartilhe, comente, ok? Calma aí, você veio assistir mais um vídeo e ainda não se inscreveu? Não perca mais tempo, se inscreva agora! Já se inscreveu? Show! Agora vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar sobre o tema fé. Isso aí, fé é o meu lema de vida. Eu não poderia deixar de falar sobre esse tema com vocês. Vamos lá? Lucas 18:8, Jesus ele fez uma pergunta para os seus discípulos. Porventura, quando retornar o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus, ele não estava preocupado se, quando ele voltasse, ele encontraria homens santos, justos, se ele encontraria homens pecadores, homens maus, homens bons. Não. A pergunta dele foi: achará fé na terra? Essa foi a pergunta de Jesus. E para que nós possamos refletir sobre isso, quando a gente olha a situação da humanidade, da igreja, a gente tem andado uma vida de fé, mas uma vida de fé sobrenatural, uma vida de fé que a Bíblia defende. Fé do mar se abrir, do sol parar, do morto ressuscitar, do enfermo ser curado, entre outras coisas. Fé para realizar o impossível. Nós temos visto pessoas de fé, pessoas que confessam ser cristãos tendo fé? Realmente, de fato, se Jesus voltasse hoje, acredito eu que ele não encontraria muitas pessoas de fé. Mas, como antes de Jesus voltar a noiva tem que estar preparada, ele está despertando a sua noiva para viver um estilo de vida de fé sobrenatural. Ele está despertando a sua noiva para que viva uma fé inabalável. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso hoje eu quero incendiar você sobre esse assunto. É possível viver uma vida de fé sobrenatural. É possível nós vivermos um estilo de vida de fé, onde o impossível ele é alcançado. Jesus ele disse aos seus discípulos: se tiveres fé como um grão de mostarda, poderás dizer a esse monte: saia daqui e vá para ali. O que significa isso? É possível uma montanha sair de um lugar para o outro? Não. O que ele estava querendo dizer é que se é possível uma montanha, que é impossível sair de um lugar para o outro, ou seja, qualquer coisa é possível. Quero te fazer uma pergunta. Você tem andado em fé sobrenatural? O sobrenatural tem sido natural na sua vida ou não? Se sim, amém. Mas ainda tem mais. E se não, comece a buscar por uma vida de fé. Fé. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês hoje nesse vídeo. Primeiro, para se andar num estilo de vida de fé sobrenatural, é preciso você entender que você não é deste mundo. Você não pertence a este mundo. Você está aqui, mas você não é daqui. Você é um ser sobrenatural. Você é um ser espiritual. Você não é esse corpo. Você é um espírito que está habitando dentro de um corpo. Você precisa acreditar nisso, nessa verdade. Ter fé é você crer naquilo que você não consegue enxergar com seus olhos naturais. Ter fé é você crer naquilo que está dito, que está declarado na eternidade. A Bíblia fala: não fixemos os nossos olhos naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos. Porque o que a gente vê com os nossos olhos é transitório, é passageiro. Mas o que não se vê com os nossos olhos naturais, mas os espirituais, é eterno. Então nós precisamos fixar os nossos olhos
no que não vemos com os olhos naturais, mas devemos focar naquilo que Deus já disse, naquilo que Deus já decretou. Fé é você não fazer contas. Fé é você confiar plenamente, às cegas. Fé é você dar passos de fé, mesmo sem ver. É você não focar nas circunstâncias, naquilo que você está vendo. Fé é você crer naquilo que a ciência não consegue explicar. Isso é loucura aos olhos humanos. Claro. Mas a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Mas para nós é o poder de Deus. A sabedoria de Deus, ela confunde a sabedoria dos homens. A loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Ter fé é você crer que você pode governar sobre as suas emoções. Ter fé é você crer na palavra de Deus 100%, sem precisar comprovar. É você confiar de olhos fechados num Deus poderoso, num Deus vivo, que você não consegue ver com os seus olhos naturais, mas você sente, você vê com os olhos espirituais. Você tem certeza da existência desse Deus que é poderoso e que pode realizar o impossível na sua vida. Andar em fé é você se mover de acordo com o que a palavra de Deus diz e não com o que o mundo natural diz. Eu vou contar para vocês brevemente sobre 3 histórias de fé na Bíblia que a gente pode ver. Claro que tem muitas histórias reais, verídicas, mas eu quero citar 3. Primeiro, sobre o pai da fé, Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, para uma cidade que Deus mostraria. E Abraão saiu da sua cidade, sem saber para onde iria. Ele saiu às cegas, ele confiou plenamente na palavra de Deus. Mas em Hebreus 11 diz que ele saiu não por causa de uma cidade terrena. Os olhos dele estavam fixos. Ele via, ele contemplava a Nova Jerusalém, a cidade edificada por Deus. Não só Abraão, como todos os heróis da fé em Hebreus 11 diz que eles suportaram aflições, sofrimento, tristezas. Eles venceram guerras, batalhas, mas o coração deles não estava aqui nessa terra. O coração deles estava na cidade edificada pelo próprio Deus, a Nova Jerusalém, que está nos céus. Eles se moviam pelo que há na eternidade e não pelo que há nesse mundo físico. Pelo que se move o seu coração? Você se move por bens dessa terra? Você se move por desejos, por sonhos nessa terra? Meu irmão, Jesus disse: não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu. Lá ninguém pode te roubar. O nosso coração, como diz Salomão, onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O nosso tesouro precisa estar na eternidade. Mais pra frente, Abraão foi posto à prova. Deus apareceu pedindo o filho dele, o filho da promessa. E o que ele fez? Ele não negou. Ele iria sacrificar o seu filho. E o livro de Hebreus também diz que ele considerava que Deus poderia ressuscitar dos mortos o seu filho. Ele confiava que Deus faria isso. Que fé é essa? É uma fé que não faz conta. Ou você tem fé, ou você tem razão. A fé e a razão não combinam, meu irmão. Acá você é louca, você é imprudente, não pode ser assim. Sim, como eu já falei anteriormente, isso é loucura. Mas é uma loucura maravilhosa. Excelente. É uma loucura que nos dá paz, alegria. E é uma loucura real para quem crê. Você só atrai aquilo que você acredita. Se você não acredita, você não vai conquistar. Mas se você acredita, ela vai até você. Outra história. André. Jesus perguntou aos seus discípulos, diante dessa grande multidão,
todos com fome, o que faremos? Onde tem? O que nós temos? E André disse, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. A reação de André, Jesus ele queria colocar à prova os discípulos dele. Por quê? Porque os discípulos já caminhavam com ele há tanto tempo. Já era para ter fé sobrenatural. Já tinham visto milagres. Mas André respondeu, o que é isto para tão grande multidão? Jesus não esperava, não desejava que ele respondesse dessa forma. Ele reagiu como um incrédulo. Mas o que Jesus fez? Tomou os 5 pães e os 2 peixes e agradeceu. E depois distribuiu, repartiu. O que eu entendo com isso? Muitas vezes Jesus ele nos prova para que nós possamos entender a que fé nós chegamos, nós alcançamos. Porque ele já conhece, mas nós precisamos saber qual nível de fé nós alcançamos. André, ele poderia ter falado, Jesus, eu tenho 5 pães e 2 peixes, isso é o suficiente para que você faça um milagre da multiplicação. Quantas vezes, né, a gente olha para a nossa vida e fala, o que é isso? Não é nada. E a gente reclama, a gente murmura, a gente se vitimiza. Quando, na verdade, nós poderíamos apenas dizer, Pai, eu confio em você. Eu confio plenamente que o Senhor fará um milagre. E não reclamar, mas agradecer como Jesus fez. Jesus, quando ele realizou os 2 maiores milagres, ele agradeceu. Multiplicação dos pães. E na ressurreição de Lázaro, ele só disse, obrigada, Pai. Agradeça. Não reclame. Pare de ser vítima. Não foque nas circunstâncias, mas reaja de uma maneira diferente, uma maneira de fé, uma maneira de confiança no seu Deus. Outro exemplo, Jesus estava dormindo no barco diante de uma tempestade. Tempestade esta que os discípulos estavam aterrorizados com tanto medo. Os discípulos questionaram Jesus, foram acordar Jesus. Mestre, você não se importa que nós venhamos morrer? E o que Jesus respondeu para eles? Homens de pequena fé. Porque Jesus sabia que eles poderiam resolver o problema, mas eles ainda não tinham entendimento. A fé sobrenatural. A fé de filho. Jesus se levantou e o que Jesus fez? Ele deu uma ordem ao problema. Ele disse, vento, cesse, mar, se aquete no mesmo tempo, no mesmo momento, bonança total. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus, ele fez uma oração de filho. Ele deu uma ordem ao problema. Ele sabia que ele tinha o poder e a autoridade para isso. Ele queria que isso fosse acontecer. Jesus, ele não fez uma oração. Pai, se for a tua vontade, cesse essa tempestade. Pai, estou com medo, tenha misericórdia de mim. Não. Ele falou com o problema. Ele falou com o problema. Se você está passando por algum problema, meu irmão, saiba que você é filho. Saiba que as misericórdias do Senhor já estão sobre você. Elas se renovam a cada manhã. Saiba que você tem autoridade, tem governo, porque Jesus mora dentro de você e Ele te deu autoridade para governar sobre suas emoções, sobre ambientes. Então, se tem um problema, fale com o problema, repreenda o problema, no nome de Jesus, que ele vai cessar. Não fique reclamando, se vitimizando, mas agradeça e fale ao problema. A diferença não é se temos problemas ou não. Todos têm. A diferença é como nós vamos reagir ao problema. Não reclame, não seja ingrato. Não foque no passado, não foque no problema, não foque nas circunstâncias. Foque no que Deus já declarou na sua palavra. Declare as palavras de Jesus. Declare as realidades espirituais. E comece a viver uma vida sobrenatural, a andar como filho de Deus. Se você crê em Jesus, você pode todas as coisas. Tudo é possível que crê. Plante fé.
e colha resultados de fé sobrenatural. Se você plantar de acordo com o que você somente está vendo, com a sua razão, você vai ter frutos disso. Mas se você plantar em fé, você colherá frutos de fé. Reaja, dê passos de fé. Confia. Em Jesus tudo é possível. Quando a gente é um com Deus, nós entendemos o que está no coração do Pai. Nós entendemos o que está na mente do Pai. E nós oramos à vontade do Pai. Então, acontece. A Bíblia diz que quando a gente ora à vontade dele, acontece. Quando nós estamos alinhados ao plano dele, podemos pedir qualquer coisa. Em nome de Jesus. E vai acontecer. É possível. Creia nessa verdade. Se alguém pedir a razão da vossa fé, da sua fé, não tente explicar com palavras, não tente provar nada. Nem Deus se preocupa em provar a sua existência. Ou você crê, ou você não crê. Não tente provar nada a ninguém, meu irmão. Só tenha fé, só ande em fé, só haja em fé, e você vai ver os frutos da sua fé. Em Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 1 João 5:4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Raquel, não tenho essa fé, como eu faço? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí, eu digo, meu irmão, ouça a palavra, leia a palavra, medita na palavra, como diz em Salmo 1. Você ouvindo a verdade, ela vai gerar fé dentro de você. Você ouvindo a verdade, você terá libertação de tudo que te aprisiona. Você será livre em Cristo Jesus. E para finalizar, existem níveis de fé. Você pode buscar desenvolver a sua fé. E existe o dom da fé. A Bíblia diz: buscai com dedicação os dons espirituais. Existe o dom da fé como um dom espiritual. E você pode buscar até encontrar. A palavra de hoje é essa: fé. Viva uma fé sobrenatural. Não ande pela razão. Ande por fé sobrenatural. É isso. Deus abençoe vocês. E até a próxima quinta-feira às 18 horas. Um beijo.